Baleia assassina. Um nome que inspira terror nos homens do mar em todos os oceanos do mundo. Os romanos a chamaram de orca, que significa o demônio do inferno. Na realidade, ela é um golfinho, o maior de seu grupo. Um macho adulto pode pesar até 8 toneladas e sua barbatana dorsal chega a 1,80 m. A orca é um predador formidável. Como os lobos, às vezes caça em grupos. Frequentemente, os marinheiros contam ter visto grupos de orcas atacando baleias com até 10 vezes o seu tamanho. Neste raro filme de arquivo, uma baleia azul é perseguida e mortalmente ferida em Baja, na Califórnia. Apesar de não atacar as pessoas nem a vida marinha indiscriminadamente, existe alguma coisa estranhamente aterrorizante nestes animais grandes, eficientes e mortais. Até agora, nenhum homem foi morto por este chamado demônio das profundezas, e milhares de pessoas se reúnem diariamente para assistirem os shows das baleias assassinas nos vários aquários da América do Norte. Não é o medo, mas a fascinação que atrai as multidões. Esta menininha é surda. Ela se comunica pela linguagem dos sinais e está dizendo, eu te amo. Em cativeiro, esta baleia demonstra charme e inteligência. Na natureza, ela é um matador rápido e eficiente. A transformação da opinião pública de grande medo para a adoração pode ser datada por uma reportagem da TV canadense de julho de 1964. Uma orca foi arpoada para servir como modelo para uma escultura em tamanho natural para um aquário de Vancouver, mas ela não morreu. Ao contrário, foi rebocada pelo cabo do arpão para o porto de Vancouver e mantida num cercado provisório. As pessoas ficaram encantadas com seu comportamento dócil. Milhares foram visitar o porto para admirá-la nadando em círculos. Ela foi chamada de Moby Doll. Depois de 55 dias, ela começou a se alimentar com 100 quilos de peixes por dia, que eram recheados com vitaminas. Os cientistas ficaram impressionados com as vocalizações complexas da baleia. Nesta entrevista, o Dr. Newman diz que a baleia emite diferentes tipos de chamados. Estes chamados foram gravados graças a um hidrofone colocado na água. Os cientistas não sabem exatamente se esses sons são de curiosidade, nervosismo, ou se ela está chamando outros da sua espécie. Mas no futuro, pretendem estudar melhor os sons e classificá-los. Depois disso, vão estudar as reações da baleia a estes sons gravados. Depois de 88 dias em cativeiro, Moby Doll morreu. A autópsia revelou que ela era um macho jovem. Vozes como a sua ainda podem ser ouvidas em mar aberto, próximo à costa da ilha de Vancouver. No Estreito da Geórgia, pesquisas subsequentes construíram um perfil da baleia assassina, não como terríveis predadores, mas como mamíferos sociáveis com voz e que vivem em grupos familiares complexos chamados bandos. Estas vozes pertencem a um grupo que foi chamado de Bando J. Cada grupo tem seu próprio dialeto. Nesta área, ao sul da ilha de Vancouver, existem 3 bandos residentes que totalizam entre 80 e 90 baleias.
O dialeto do bando J é muito semelhante à voz de Moby Doll gravada em 1964. Um bando tem um repertório de aproximadamente 12 chamados. Um chamado feito por um dos animais normalmente é recebido e repetido pelos outros. Embora sua linguagem ainda permaneça um mistério, podemos reconhecer vários dialetos distintos. Este é o lugar onde Moby Doll foi acuada há mais de 30 anos, e este é o grupo a que ela pertencia. Mais ao sul, em torno da ilha de San Juan, entre a ilha de Vancouver e a costa de Washington, pesquisadores americanos também conhecem bem o bando J. O território deste bando se estende por quase 400 quilômetros e as baleias percorrem este circuito a cada 10 dias. Sob vários aspectos, este é o grupo ideal para se trabalhar. Está regularmente presente e é excepcionalmente tranquilo. A estrutura do bando J é típica. 8 fêmeas, com 6 filhotes de várias idades, seguidas por 3 machos, todos eles filhos de algumas dessas fêmeas. Esta maneira de saltar, tirando todo o corpo para fora d'água e mergulhando com estardalhaço, é quase que com certeza uma atividade social para a comunicação com o grupo. Os pesquisadores conseguem fotografar e identificar cada um dos membros dos 3 bandos, reconhecendo-os pela forma das nadadeiras e pelas cicatrizes no dorso. Esses registros fotográficos fazem parte de um acervo que permite que outros pesquisadores participem do trabalho. O resultado de anos de trabalho árduo começa a aparecer. Já se sabe, por exemplo, que em liberdade uma orca pode viver por quase 70 anos e que cada fêmea tem em média um filhote a cada 5 anos. As orcas têm seus pesqueiros favoritos, onde o salmão se reúne em densos cardumes. Todos os 3 bandos patrulham a faixa de mar que vai de Washington até águas canadenses. Parece não haver divisão territorial entre os bandos. Normalmente eles caçam em grupos familiares, mas outras vezes se juntam num superbando de 90 membros. O bando que é visto com mais frequência é o J. Mas um outro bando residente também aparece com frequência. É o bando K, e seu maior macho é chamado de K1. Por todo o estreito de Haro, entre a ilha de San Juan e Vancouver, embarcações de passeio e penhascos proporcionam uma ampla visão das baleias que passam. A observação das baleias se tornou um passatempo comum na região. Muitos dos observadores contribuem com o trabalho dos pesquisadores, reportando o aparecimento das baleias entre as ilhas. Mas não é preciso viver perto do mar para ver as orcas. Hoje elas representam uma gorda fatia no show business, uma das maiores arrecadações da América. Há debates acirrados sobre a manutenção de baleias em cativeiro. Algumas pessoas dizem que as baleias estão sendo exploradas para proporcionar divertimento. Por não tratarem as baleias da maneira certa, muitos aquários estão desacreditando todo o negócio. Das 127 orcas que foram caçadas e mantidas em cativeiro desde 1961, somente 35 estão vivas. Como resultado,
A opinião pública se voltou contra a existência desses shows, mas existe o outro lado da discussão. Centenas de milhares de pessoas visitam o SeaWorld todos os anos para assistir o show das baleias. Enquanto os treinadores parecem arriscar suas vidas nadando com animais que poderiam facilmente matá-los, uma pergunta permanece: como isto é feito? O treinamento é feito entre os shows. Não é questão de recompensa material, nem o uso da força. Os treinadores logo descobriram que as baleias são muito independentes para receber suborno e muito grandes para receber ordens. As baleias não são recompensadas com peixes. Elas têm todo o peixe que quiserem durante todo o dia. Sua recompensa é o tratamento carinhoso e às vezes vigoroso que recebem de seus treinadores. Alguns dos sinais parecem óbvios, mas a resposta é muito sutil e individual. Se uma pessoa qualquer gesticular assim para uma das baleias, ela entenderá perfeitamente o que se está pedindo, mas provavelmente não obedecerá. A baleia apenas responde aos sinais de uma pessoa que ela conhece e confia. Esta comunicação entre pessoas e animais leva tempo para se desenvolver. Alguns animais respondem à constante atenção e interação melhor do que outros. Os cães, por exemplo, são mais fáceis de treinar do que os gatos. Os treinadores do SeaWorld descobriram que as orcas respondem melhor do que os cães. Elas mostram todos os sinais de que apreciam a companhia humana e gostam da variedade de brincadeiras que os treinadores criam. Os números que são criados nas sessões de treinamento quase todos são ideias das baleias. Elas mostram aos treinadores o que gostam de fazer, e essas ideias podem ser incluídas nos shows. O impacto sobre a opinião pública tem sido colossal. Já se foram os dias em que um treinador de baleias era comparado a um treinador de leões arriscando a vida e a perda de membros, se defrontando com um devorador de homens. O que as orcas pensam ainda é um mistério. Algumas pessoas dizem que são prisioneiros atormentados, caminhando lentamente para a loucura no confinamento de suas piscinas. Outras respondem que as orcas estão saudáveis e aparentemente de bom humor. A verdade é que mais da metade das orcas em cativeiro morre depois de 3 anos. Sejam elas banidas ou encorajadas, os shows arrastam enormes multidões. Não há nada que possa ser comparado a uma baleia assassina nadando a toda velocidade numa piscina. Como as orcas são muito inteligentes, há sempre o perigo delas ficarem aborrecidas com a repetição dos números. Isso faz com que os treinadores se preocupem em não fazer 2 shows iguais. Este número em particular foi criado por uma baleia durante uma sessão de treinamento e 1 ano depois incluído no show.
Este foi o tempo que o treinador precisou para aprender a executá-lo. Todos os números ou comportamentos, como eles chamam, vêm do comportamento natural das baleias e apenas são estendidos ou exagerados além da duração normal. Na natureza, olhar em volta acima da superfície da água é chamado spy hopping. Para o show, a baleia prolonga este movimento e faz uma vistoria demorada. A perfeita sincronização de seus movimentos dá vida ao espetáculo, mas a coordenação perfeita faz parte da vida das baleias e é fácil incentivar essas demonstrações. Os shows de baleias transformou os sentimentos das pessoas em relação às baleias, de medo para admiração. Isso beneficia a espécie, mas muitos amantes das baleias recém-convertidos afirmam que é um crime capturar as baleias livres e confiná-las para o resto da vida numa pequena piscina. A solução é criar um programa de reprodução em cativeiro. Mas as orcas são difíceis de se reproduzirem em cativeiro. O SeaWorld é um dos poucos aquários a ter êxito nesta empreitada. Eles creditam este sucesso ao bom relacionamento entre baleias e treinadores. Em seu aprendizado no trato com as orcas, os treinadores perceberam que o jato d'água era muito apreciado. A orca mostrou ser um animal sensual, com uma pele fina e sensível, que responde a um contato suave. Elas parecem gostar tanto da mangueira quanto um gato gosta de ser afagado. Para cuidar de baleias, é preciso um estudo constante para entender e prever suas necessidades. Quando Kando, uma das fêmeas do SeaWorld, ficou grávida, os treinadores passaram 6 meses ensinando-a a oferecer as tetas quando fosse tocada no lugar certo, da mesma maneira que faria o bebê para se alimentar. Assim, quando o bebê nasceu, ela permitiu que ele mamasse, dando-lhe toda a chance de sobrevivência. Baleias em cativeiro já tinham tido filhotes antes, mas todos morriam porque a mãe não podia ou não sabia alimentá-los. Em 26 de setembro de 1985, após uma gestação de 15 meses, Kando teve seu filhote em frente às câmeras, e este filme inédito rodou o mundo inteiro. O filhote foi chamado de Baby Shamu, como seu pai. Ela respirou pela primeira vez sem ajuda. E logo estava nadando vigorosamente em torno da piscina para a satisfação da equipe do SeaWorld. Com uma outra fêmea sempre por perto, como seria na vida em liberdade, Kando estava visivelmente relaxada e confiante o suficiente para alimentar Baby Shamu desde o início, como lhe for ensinado. Antes do seu primeiro aniversário, Baby Shamu já participava do show junto com seus pais. Ela não teve muito o que aprender. Como todo bebê baleia, ela imitava tudo que os adultos faziam.
Sob o ponto de vista comercial, Baby Shamu representou um lucro monumental. Ela era a estrela do show. Mas ela foi mais importante do que isso. Ela demonstrou que é possível a reprodução e a criação de baleias em cativeiro. Enquanto mais e mais países se dobram à opinião pública e se recusam a permitir que as baleias sejam capturadas em suas águas, a reprodução em cativeiro se torna cada vez mais essencial para que shows como este possam continuar. A sobrevivência de orcas selvagens depende da opinião pública. E o público responde mais positivamente aos movimentos em defesa a um animal que eles sentem que conhecem. As orcas nestes shows e em aquários bem cuidados contribuíram bastante para mudar a mentalidade das pessoas. Hoje, ao invés das orcas serem vistas como devoradores de homens que são arpoadas na primeira oportunidade, elas são vistas como criaturas adoráveis e misteriosas que precisam de proteção. A influência da opinião pública tornou-se um trunfo poderoso nesta baía remota no norte da ilha de Vancouver. Perto da Baía Robinson, encontra-se uma enseada conhecida pelos cientistas como Praia da Fricção. É um lugar mágico e palco de algumas atitudes muito misteriosas. É difícil imaginar o que faz com que esta enseada seja tão atraente para as orcas. Ela é abrigada e o fundo é formado de seixos achatados e lisos, mas é exatamente como as outras baías da região. A água não é muito clara, mas isso não importa para as orcas, porque elas percebem seu mundo muito mais pela audição do que pela visão. Uma das hipóteses é que a configuração acústica da baía, de alguma maneira que os humanos não podem perceber, seja atraente para elas. Algumas chegam de lugares próximos e outras vêm de muito longe diretamente para a enseada. Mas todas elas, quando chegam, se esfregam luxuriosamente contra os seixos lisos do fundo. Debaixo d'água, suas formas fantasmagóricas deslizam vindas da escuridão com movimentos lentos, mas deliberados. Ninguém sabe exatamente o que significa este comportamento. Mas pela voz das baleias é evidente que é alguma coisa importante. Ninguém mais além delas produz sons como estes. Em 1979, uma nova rodovia foi aberta para o serviço de derrubada de árvores no norte da ilha. Os troncos eram extraídos para serem usados como material de construção e a polpa da madeira para fazer papel. A derrubada total do mato nas encostas próximas era uma terrível indicação do que poderia acontecer na Baía Robinson. O único som que as orcas faziam no lugar tinha um barulho contínuo ao fundo. O som das hélices dos barcos que transportavam a madeira em direção às serrarias.
De repente, se tornou urgente proteger a Praia da Fricção da indústria. E a opinião pública veio ajudar. Depois de um processo longo e exaustivo, a praia agora está protegida. Existe um projeto que logo se tornará lei, que proíbe a extração de madeira numa extensão de 4 quilômetros de cada lado da Praia da Fricção e de 500 metros para o interior da ilha. O leque de explicações varia desde higiênico até misterioso. As orcas poderiam simplesmente estar se cuidando, usando a facilidade dos seixos lisos para removerem parasitas de suas peles finas e sensíveis. Outros pesquisadores falam numa conexão sexual. A Praia da Fricção é um dos 3 únicos lugares do mundo onde já se viu uma orca em estado selvagem ter a sua cria. Mas ninguém ainda apresentou uma razão convincente do que elas estão fazendo na realidade. Qualquer que seja esta razão, a suspensão dos trabalhos na Praia da Fricção é uma vitória para os estudiosos das orcas, os amantes das orcas e, é claro, para as próprias orcas. Há 25 anos, sem dúvida alguma, a extração da madeira poderia ter continuado e as orcas seriam sistematicamente exterminadas para proteger os madeireiros. Em 1955, a Marinha dos Estados Unidos usou metralhadoras para massacrar centenas na Islândia, para proteger a indústria pesqueira. Hoje, depois da mudança da opinião pública, atos como este seriam totalmente inconcebíveis. Para entender melhor as orcas, os cientistas começaram a gravar e analisar os sons por elas produzidos. Eles descobriram que seus chamados de contato são únicos em cada bando. E está claro que os conjuntos de sinais chamados de dialetos são passados de geração para geração. Somente 2 grupos de mamíferos são capazes de imitar e aprender sons. Um é o grupo dos golfinhos, onde se inclui as orcas, e o outro é o grupo dos humanos. As orcas encontram suas vítimas através de uma forma sofisticada de sonar chamada ecolocalização. É um sistema tão sofisticado que elas podem, mesmo em águas escuras, perceber a diferença entre salmões e bacalhaus a uma distância de 60 metros. Junto com os guinchos de ecolocalização e uma dúzia de chamados padronizados, as orcas normalmente batem na água com suas caudas e nadadeiras. Mesmo sem entender o significado de seus chamados, é óbvio que elas usam o som para se comunicar. Aqui uma fêmea está tentando dormir, mas seu bebê quer brincar. Da superfície a cena parece tranquila, mas debaixo d'água, gravações do episódio contam uma outra história. Conforme a fêmea vai perdendo a paciência, sua voz começa a ficar mais alta. As orcas são conhecidas por usarem o castigo.
Mas neste caso, as batidas da cauda mandam uma terrível mensagem. Tentar interpretar o que as orcas estão dizendo é um desafio. Seu mundo é tão diferente que o sonho de traduzir a sua linguagem para a linguagem humana deve continuar sendo remoto. De tempos em tempos, o grupo fica todo junto para descansar por algumas horas. Elas repousam com preguiça na superfície, respirando a cada 30 segundos mais ou menos e murmurando uma para a outra em voz baixa. A intervalos regulares, o grupo todo faz um mergulho de 5 minutos. Os chamados sonolentos parecem coordenar esses mergulhos, mantendo o grupo bem perto todas as vezes. Mas por que esta união é importante para um animal sem inimigos naturais é mais um dos mistérios da orca. Quando o grupo se encontra com salmões, as vozes e o comportamento mudam abruptamente. O grupo se divide em pequenos grupos que atacam no que parece ser uma luta desordenada por comida. Os chamados podem ser simplesmente excitação, ou também podem servir para manter as orcas em contato umas com as outras. Alguns indivíduos podem se afastar quilômetros do grupo na excitação da caça. Os pescadores dizem que as orcas caçam em equipe, reunindo o salmão num grupo para que cada uma delas tenha a sua vez de comer. Mas evidências científicas sugerem que é cada uma por si quando o peixe é escasso. Perto das praias do Alasca, enormes cardumes de salmão voltam para seus rios de origem a cada verão. Este grupo foi encontrado em Prince William Sound durante o verão de 1987. Na superfície é um lugar silencioso, mas embaixo d'água toma vida com os chamados do grupo para comer e os ruídos e zumbidos de seu sonar. Prince William Sound era o lugar favorito das orcas por causa da abundância de comida no verão. Agora, depois do vazamento de óleo, seu futuro é incerto. Existem cenas que certamente não se repetirão, mas muito em breve, com certeza, os números também não. Ele fica na ponta do Golfo do Alasca, e aqui, na parte oeste do Sound, existiam 10 grupos que vinham regularmente passear, fazendo um total de aproximadamente 170 animais. Agora, quem sabe? Parece que alguns grupos passam o verão inteiro no Sound e outros apenas o visitam rapidamente. Em outras épocas do ano, os mesmos grupos têm sido vistos desde perto da ilha Kodiak, no oeste, até o sudeste do Alasca, uma faixa de alimentação de quase 1.200 quilômetros. O trabalho de acompanhar e fotografar as orcas do Alasca levou à identificação de alguns residentes, que são os grupos que são vistos ano após ano na mesma área do Sound. Como as orcas vão para o sul, elas se mantêm em contato enquanto viajam, não apenas pelos chamados, mas também fisicamente. As orcas não são os únicos predadores do salmão.
Durante o curto período do verão, os barcos de pesca também estão trabalhando. Os pescadores que usam redes de arrastão dizem não ter problemas com as orcas. Os que usam espinhel afirmam já terem visto orcas tirando peixes dos anzóis. Em face da competição, eles revidam. A marca branca na parte da frente da nadadeira é um furo de bala. Evidentemente, a grande transformação nas atitudes humanas em relação às orcas ainda não está completa. Um dos pesquisadores de Prince William Sound descobriu que enquanto algumas orcas são de difícil aproximação, outras demonstram grande interesse pelo seu barco. Uma jovem fêmea apelidada de Bubbles faz visitas frequentes quando o barco de pesquisas passa. Os observadores de baleias de toda a costa da América do Norte conhecem um outro tipo de grupo de orcas, mais bruto. Os cientistas os chamam de transientes, para diferenciá-los dos bandos residentes. Os transientes aparecem com pouca frequência em outras partes da área das orcas, mas no Alasca, esses grupos estão presentes em 1/3 dos encontros com orcas. Sabe-se que eles diferem de várias maneiras dos residentes sociáveis e que se alimentam de peixes, e que seus pequenos grupos viajam quase que silenciosamente. Suas vozes, quando chamam, são bem diferentes das vozes dos residentes, mas na maior parte do tempo eles se movem sem emitir sons por uma boa razão. Eles se alimentam principalmente de outros mamíferos marinhos. Sua presa principal tem orelhas. Sua atitude típica é se esgueirar nas costas, procurando nas baías por focas descuidadas. Elas podem cobrir grandes distâncias. Um bando foi visto no Alasca em junho e 3 meses depois nas Ilhas San Juan, que ficam a quase 1.500 quilômetros de distância. Os transientes são os maiores e mais ferozes predadores do mar. Aqui em Baja, Califórnia, um grupo deles foi visto atacando uma jovem baleia azul. Uma cena violenta e sangrenta, raramente reportada, mas nunca vista antes na televisão. Cenas como estas foram responsáveis no passado pelo medo que os marinheiros sentiam das baleias assassinas. Se elas podem arrancar grandes pedaços de uma baleia azul, um nadador não teria a menor chance. Os mergulhadores têm mais medo da orca do que dos tubarões, apesar do único ataque confirmado de uma orca contra um humano ter acontecido com um surfista da Califórnia. Provavelmente ele foi confundido com uma foca, mas a baleia recuou imediatamente quando percebeu o engano. O surfista escapou sem grandes ferimentos. Os cientistas recentemente descobriram que os residentes, assim como os transientes, capturam e comem mamíferos marinhos caso o peixe se torne escasso, e de uma maneira espetacular. Em Punta Norte, extremo sul da Argentina, as orcas patrulham a praia à procura de peixe. Elas podem chegar bem próximo da terra, porque a praia se inclina abruptamente a uma profundidade suficiente para que elas possam nadar. Todos os bandos desta região foram identificados através das mesmas técnicas utilizadas pelos pesquisadores americanos, que se baseia na observação das cicatrizes das nadadeiras e da forma da mancha dorsal. Este grupo familiar, em particular, está nesta praia durante o ano todo. Ele é composto de 3 membros, a fêmea, um filhote e um grande macho adulto com a nadadeira levemente encurvada. O macho sempre vem à praia em busca de peixe, enquanto os outros ficam esperando a uma distância de 500 metros. Períodos de tranquilidade se alternam com violenta atividade, que é quando a orca encontra sua presa. As gaivotas voam em círculos à espera dos restos.
Ocasionalmente, um peixe dispara buscando segurança dentro das ondas, mas é seguido pela baleia. Este macho tem quase 10 metros de comprimento. Perto dali, leões marinhos estão a salvo, mas visivelmente alarmados. A praia inclinada e as ondas fortes permitem que a orca retorne facilmente à água. Uma vez na água, a orca retorna à pesca. Mas ela esteve muito perto de um tipo de alimentação que é muito mais nutritiva e mais fácil de pegar: leões marinhos e seus filhotes. É assim que os predadores descobrem novas presas. A forma da praia na maré baixa é muito importante para o que vai acontecer em seguida. A barreira de pedras na praia é cortada por um profundo canal que leva até a marca da maré alta no limite da praia de Cascalho. Na maré alta, os leões marinhos estão perfeitamente seguros quando nadam sobre o fundo rochoso. Mas é bom que eles saibam exatamente onde estão. Se eles se afastam do canal ou ficam nas ondas que estão entrando, o sonar da baleia vai detectá-los. Ataques como este ocorrem durante todo o ano, mas frequentemente falham. Apesar desses ataques terem evoluído por acaso da técnica de pesca próximo à praia, agora quase todas as orcas da Patagônia caçam desta maneira. O pico do seu sucesso é em março e abril, quando os filhotes em crescimento se tornam mais audaciosos, mas ainda são inexperientes. Flutuar na água diretamente em frente às mandíbulas de uma orca parece tolice, mas o leão marinho adulto sabe perfeitamente onde está o limite da rocha submersa, e a orca não vai ou não pode cruzar esta linha. Os adultos sabem o que fazer. Os jovens inexperientes é que saem perdendo. O macho leva sua presa para águas profundas, onde sua fêmea e o filhote aguardam para se alimentar. A fêmea também vem até a praia, mas quem caça sempre é o macho, e várias vezes por dia durante a estação de reprodução dos leões marinhos. As perdas para a população de leões marinhos no total são insignificantes, mas para a família de orcas, quando o peixe escasseia, os leões marinhos são um suplemento valioso para sua dieta. Em Punta Norte, não só os leões marinhos são vítimas das orcas. Elas também pegam presas maiores. Na mesma praia, uma pequena colônia de elefantes marinhos chega todos os anos para ter seus filhotes.
Eles lutam para determinar a ordem na disputa pela liderança do grupo nas próximas estações. Os conflitos seguem um ritual. São ensaios para as lutas verdadeiras que acontecerão em 2 ou 3 anos, quando o macho mais velho terá o direito de acasalar com todas as fêmeas que ele puder defender. Apesar de haver poucos ferimentos, os dentes são importantes porque eles determinam a posição social dos jovens machos. As lutas tendem a distrair sua atenção de eventos importantes, como sua posição na praia. Vejamos novamente o ataque em câmara lenta. O macho que estava de costas para o mar estava muito concentrado na luta pela posição. Ele não reagiu ao pânico óbvio de seu rival. A orca leva sua presa ainda viva para sua família a 400 metros mar adentro. As observações sugerem que o elefante marinho é dado ao filhote para que este o mate, como parte de seu treinamento para a vida nessas águas. Geralmente, são os transientes os verdadeiros matadores. Mas aqui os bandos residentes procurando peixe também aprenderam a pegar focas. As gaivotas e os mergulhões rodeiam os restos como abutres marinhos. A comparação é perfeita. A orca é o tigre dos mares, o predador máximo. Em todos os oceanos do mundo, seu comportamento social e sua inteligência evidente, junto com seu tamanho, sua força, a fazem invencível. Só a raça humana já desafiou a supremacia do matador. Como o tigre, o leão e o urso polar, a baleia assassina foi erroneamente julgada pela única espécie que é incapaz de aceitar o seu domínio em um ambiente estranho. Mas o futuro para as novas gerações de orcas parece mais brilhante. Elas não são mais massacradas por causa de um medo absurdo, e esforços têm sido feitos para proteger seu ambiente. O respeito e a compreensão por esta criatura magnífica não são novos. O povo que melhor conhece as orcas são os índios americanos do Nordeste do Pacífico, que as têm respeitado e considerado como aliado por milhares de anos. Um clã em particular usa a orca em seu tótem. Eles contam a história. Nats Laney era um grande e respeitado caçador que gostava de caçar com seus 3 cunhados. Os cunhados tinham ciúmes de seu sucesso. Eles o deixaram no Recife para que se afogasse quando a maré subisse. O mais moço dos cunhados não queria deixá-lo ali, mas não podia ajudar. Um pássaro apareceu e levou Nats Laney para um mundo secreto dentro do Recife. Lá havia pessoas que o colocaram numa bolha para que chegasse em segurança à praia.
A esposa de Natslanei foi avisada e recebeu ordem de levar ferramentas para ele em segredo. Ele esculpiu um monstro de aparência ameaçadora que chamou Kit. Eu te esculpi para que você vingasse um erro cometido. 3 homens estarão numa canoa. Mate os 2 maus, mas salve o mais jovem. A baleia assassina executou os 2 irmãos e levou o mais jovem para a praia. Natslanei ordenou então que a baleia nunca mais ferisse um homem e a soltou no mar. E até hoje, o mais assustador dos predadores do mar não desobedeceu à ordem recebida.